Depois do vídeo, os 10 erros mais comuns que os brasileiros devem evitar para comprar sua casa própria, eu recebi muitas perguntas falando: ô Flávia, então agora o que eu devo fazer para então ser aprovado e não passar por esse tipo de situação? Eu resolvi fazer esse outro vídeo, então vamos lá. Primeiro, organize o seu crédito score. Qual a maneira que você vai fazer isso? Existe a Equifax e a TransUnion. Inclusive a Equifax tem uma conta gratuita que você pode observar o seu crédito score lá. Eu também aconselho a você também ter uma conta separada na TransUnion. Tudo isso você pode fazer de forma gratuita. Eu vou deixar aqui o site da Equifax e da TransUnion para você acompanhar o seu crédito score. Você também pode acompanhar pelos aplicativos do banco, mas visto que quando a gente vai fazer o financiamento imobiliário, alguns bancos utilizam a Equifax e outros utilizam a TransUnion. E pode ter uma diferença entre uma agência e outra, mas isso você vê muita facilidade nessas agências do governo. Evite atraso, gente. Não atrasa o seu pagamento do seu cartão de crédito. Por exemplo, a fatura venceu no dia 4, pague no dia 4, até para não gerar juros e você ter que pagar juros. Então, minha sugestão é que você sempre acompanhe seu crédito score, evite atrasos, mantenha a utilização abaixo de 30% do valor do seu limite. Esses conselhos são muito importantes para que você possa, de fato, conseguir comprar a sua casa própria aqui no Canadá. Junte para o seu dinheiro do seu down payment, que é a entrada. Gente, quem vai comprar o seu imóvel aqui no Canadá, desde que seja residente permanente ou cidadão canadense ou tenha work permit, você precisa juntar 5% do valor de entrada. Muita gente acha que é 20% e nem por isso não começa já o processo. São apenas 5%. Vamos dizer, até 500 mil você precisa de 25 mil dólares. Acima de 500 mil você vai precisar de 10% no valor de até 1.499. É claro que vai depender do seu crédito score e da sua renda para você ser aprovado por 1.499. Organize os seus documentos. Tenha as contas separadas na TFCA, naquela outra conta do governo RRSP. Mantenha todos os extratos organizados e os extratos que a gente vai precisar são aqueles extratos de 90 dias. Caso o dinheiro venha do Brasil, você precisa de 90 dias de histórico mostrando toda a movimentação e o fluxo do dinheiro saindo do Brasil e entrando no Canadá. E para isso você vai precisar da tradução juramentada. Por exemplo, você tem um dinheiro lá no Brasil na conta do banco Bradesco e você vai transferir esse dinheiro para o Canadá para sua conta aqui no Scotiabank. Você pode usar a TransferWise, inclusive se você quiser, até tenho aqui o link da TransferWise. Você pode usar a TransferWise sem problema algum ou fazer a transferência mesmo direto do Banco do Brasil até chegar aqui na sua conta do Canadá. Mas muitos brasileiros eles usam a TransferWise, que você tem ali um limite, parece que você não paga menos taxas. Eu realmente não faço ideia qual vai ser a melhor, vai depender muito do seu perfil e eu também não dou esse tipo de conselho, gente. Conselhos de tributação do dinheiro do Brasil e dinheiro que vem de lá para cá, você tem que conversar com o seu contador, ou no Brasil você tem que conversar com o contador ou com o advogado. Eu não dou esses conselhos com relação a tributações financeiras e de o que você vai pagar, como você vai trazer esse dinheiro. Essas são apenas orientações que eu digo para todos os clientes que vão trazer dinheiro saindo do Brasil até aqui para o Canadá, tá bom? Um outro ponto também é que o banco vai solicitar para você toda a movimentação bancária que você fez entre as contas. Então guarde todos os recibos. Por exemplo, você fez uma oferta de compra e venda numa casa, só que essa oferta não foi para frente, não deu certo. Você tem que guardar os recibos das cópias dos cheques que você deu para formalizar aquela compra, mas ela não deu certo. Então quando é o down payment, a gente precisa de toda a documentação, todos os documentos que foram utilizados. Quando você vai comprar a casa, você vai fazer uma oferta e naquela oferta você vai ter que entregar um cheque para que o seu depósito, para que a sua compra seja aceita. Nós vamos precisar também desse depósito bancário, a cópia de um cheque que se chama draft deposit. Esse depósito será entregue para o corretor para ele fazer a oferta e a oferta então ser aceita. Nós precisamos da cópia desse documento, assim como todos os extratos bancários relacionados ao down payment. Terceiro, não faça novas dívidas. Não troque de carro no meio do seu financiamento imobiliário. Não compre imóveis parcelados. Não solicite novos cartões de crédito. Isso é muito importante você seguir à risca. Um outro ponto também é com relação à sua documentação. Número 4, com relação à sua documentação. O banco pode solicitar novos documentos a qualquer momento durante o processo. Por isso, tenha em mãos os seus documentos. Se caso você seja employee, pay stub, job letter, T-Force,
Notice of Assessments. Tem um outro documento também que a gente pode utilizar para renda, que é o CCBB, aquele dinheiro que você recebe do governo para as crianças. Nós podemos utilizar como renda com crianças até 15 anos. De repente você ganha aí $1.000, $500, não importa o valor, isso ajuda na sua comprovação de renda. Então é a documentação que você também tem que ter. Além do CRA comprovando qual é o valor que você recebe, aquele documento do CRA que você tem, qual o valor que você recebe, você também precisa de comprovar a idade dos seus filhos. Então a gente precisa do certidão de nascimento das crianças. Mesmo que tenha nascido no Brasil ou que tenha nascido aqui, a gente vai precisar dessa documentação. É muito importante que você tenha todos esses documentos organizados para que quando você for fazer a sua pré-aprovação, você entregue toda essa documentação para que a gente possa dar entrada no seu financiamento imobiliário. Número 5, entenda quanto você realmente pode comprar esse imóvel. O banco ele não analisa só a sua renda, ele analisa o seu endividamento, ele analisa a property tax da casa ou do condomínio. Caso seja townhouse, vai ter uma condo ofício, também tem um impacto direto na sua aprovação. O banco analisa o seu perfil e o perfil do imóvel completo para te dar o valor final que você pode comprar. Então essas informações, gente, são cruciais para você fazer as melhores decisões de acordo com o seu perfil financeiro. Por isso que eu sempre digo nas minhas redes sociais, gente, é claro que a taxa de juros ela é importante, sim, ela é importante, mas ela não pode ser o fator determinante para você comprar o seu imóvel. E por quê? Porque tem 23 etapas, são muitas etapas até chegar o final, o broker complete, aonde você vai ter o seu financiamento aprovado de fato e a entrega das chaves no dia do seu closing day. Número 6, escolha o mortgage certo de acordo com o seu perfil. Taxa fixa. Eu quero uma taxa fixa, Flávia. A taxa fixa, normalmente o contrato são de 5 anos, com 30 anos de amortização para quem é first time buyers e que está comprando com 5% de entrada. A taxa fixa, ela não tem variação durante esses 5 anos, então vai ser aquele pagamento fixo que você terá por mês, sem alteração. Já na taxa variável, ela varia de acordo com o Banco Central Canadense. Atualmente nós estamos com uma taxa Prime, 4,45. Então você tem um desconto, por exemplo, de 0,75, o seu valor final vai depender do desconto que você tem. Então 4,45 menos 0,75 vai dar cerca de 3,70. Então se você tem esse desconto, de acordo com a redução da taxa Prime, cada vez que a taxa descer, por exemplo, de 4,45, se ela chegar a 4%, que é o que eles estão dizendo em 2026 até o final do ano, vai chegar o Prime até 4,45%. Você tem um desconto de 0,70, então o seu juros final será 3,30. A taxa variável você pode simplesmente migrar para a taxa fixa sem penalidade alguma. Muita gente não sabe que pode sair da taxa variável e migrar para a taxa fixa sem penalidade. Você tem que entender como é que funcionam as duas taxas de juros para você tomar as decisões mais certas para o seu perfil e para a sua família. Normalmente eu sempre discuto com os clientes, mostro qual é a taxa variável e a taxa fixa. Vai depender muito do seu perfil financeiro. Não tem resposta certa. Vai depender de como você se sente mais confortável. Agora, um ponto que eu quero explicar da taxa fixa. Na taxa fixa, você não pode sair para a taxa variável. Você vai ficar lá durante 5 anos de contrato. Caso você queira quebrar o seu contrato por algum motivo, você irá pagar uma penalidade. Quem vai determinar o valor da penalidade vai ser o banco que tem a sua mortgage. A penalidade normalmente da taxa fixa, ela é calculada pelo IRD. Só quem pode te dar o valor da penalidade em caso de quebra de contrato é somente o banco que você tem a mortgage. Tá? Normalmente a penalidade da taxa fixa para você sair do seu financiamento ela é mais alta do que a taxa variável. E por quê? Na taxa variável, caso você queira quebrar o seu contrato para refinanciar, comprar outro imóvel ou simplesmente porque você quer ir embora para o Brasil, por exemplo, você vai pagar 3 meses interest only. Então sempre é mais barato, que é mais ou menos 3 vezes o pagamento que você está tendo. Vai depender, claro, de vários fatores, mas normalmente é esse fator. Nós temos que entender a questão da variação da taxa que pode haver da taxa variável. Então, se tiver algum aumento também, a taxa atualmente 4,45, mas se tiver algum aumento, for, por exemplo, a 4,45, a sua parcela irá mudar. Se tiver também uma redução, a sua parcela irá
mudar. Esse tipo de mortgage se chama variável adjustable rate. Tem também um tipo de taxa variável que não tem variação na sua parcela. Só que também, se você tiver alguma variação na taxa variável durante o seu tempo de contrato, se você tiver essa que não tem o adjustable, você no final vai estar devendo mais. Então acho que sempre é melhor ter o variável adjustable. Tudo isso eu explico na minha reunião de aprovação com você. Eu discordo de muitas pessoas que chegam, foi no banco ou conversou com o mortgage broker, essa é a melhor taxa do mercado e sem explicação para o cliente qual é a taxa fixa, qual é a taxa variável, como funciona. Então acho que isso aí é muito importante para você ter segurança do que você vai fazer, porque a taxa ela impacta no seu pagamento mensal, seja taxa fixa, seja taxa variável. Agora não adianta, gente, você agora pegar a taxa fixa e daqui a 2 anos querer mudar para variável quando ela estiver muito mais baixa. Eu acho que se você está assim, indeciso, as taxas elas têm a tendência de baixar mais até 2030. Se você quer entrar na taxa variável para esperar o melhor momento para fixa, também pode ser. Tudo isso tem que ser conversado com o mortgage broker e tem que ser muito bem explicado para o cliente. Outro ponto também muito importante, que é a flexibilização dos pagamentos extras. Não adianta nada eu ter uma taxa de juros mais barata do mercado, onde eu não posso fazer os prepayment options. Normalmente os bancos te dão de 15 a 20% por ano para fazer um pagamento na sua dívida real. Naquela dívida, por exemplo, você comprou uma casa de 500 mil, aí você está devendo 400 mil, vamos dizer, deu 5% de entrada, você está devendo ele 450 mil. Você tem direito de uma vez por ano você fazer um pagamento extra entre 15 a 20% do valor do seu mortgage. Uma vez por ano você pode jogar esse pagamento direto para o seu principal. Vai abaixar minha parcela? Não vai abaixar a sua parcela. Só que quando terminar os 5 anos, a sua dívida vai estar mais baixa. Então, se você for uma pessoa agressiva que quer pagar a sua casa mais rápido, você tem que ter uma mortgage onde te dá a possibilidade de você fazer esse pagamento extra. Por isso que muitas vezes eu olho as pessoas entrando em financiamento imobiliário que só viu que tinha a melhor taxa mais barata do mercado. Normalmente, taxa mais baixa do mercado, ela não te dá autorização de fazer o pagamento extra. Esse pagamento prepayment options, lump sums, que a gente chama, entre 15 a 20% do valor do seu financiamento, dependendo do banco, tá certo? Então isso é uma coisa também tem que ser muito bem explicada para o cliente. Um outro ponto também que você vai pagar a sua casa mais rápido. A gente também tem que ter opção no nosso financiamento de pagar a casa monthly, bi-weekly accelerated weekly. Então você pode pagar ou de 2 em 2 semanas, que você vai pagar a sua casa muito mais rápido. Em vez de você pagar 12 parcelas por ano, você vai pagar 26 parcelas. Então durante o seu termo, que é o tempo de vida do seu financiamento, 5 anos, pode ser 5, pode ser 3 anos, pode ser 1 ano, mas normalmente as pessoas têm a tendência de pegar 5 anos. Então se você fizer pagamentos, 26 pagamentos, no final dos 5 anos, você vai ter pago muito mais da sua casa própria. Então é melhor do que o monthly payment. Então assim, minha sugestão, se você quer pagar rápido, se você quer ficar livre logo do seu financiamento, vamos pagar bi-weekly accelerated. Essa é a mágica de você pagar menos taxa de juros aqui no Canadá, tá bom? E gente, por último, antes de você começar a procurar sua casa própria, vamos fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? Fazer uma pré-aprovação. Na pré-aprovação, nós vamos fazer um raio-x financeiro no seu credit score, na sua renda, para você ter certeza de que você pode comprar aquela casa naquele valor estipulado por mim, no caso, como mortgage broker. Gente, vamos evitar de sair para procurar casa sem a pré-aprovação. Você tem que ter uma pré-aprovação. E eu vejo muitos dos grandes bancos, você manda a documentação para eles não olham, eles só fazem um hold rate, eles só seguram o rate para você. Muitas vezes eles não olham a documentação. Aí o que acontece? O cliente brasileiro foi lá, aplicou no banco dele online, quando chegou um certificado, ele é pre-qualification, que eles chamam. Nesse pre-qualification vai ter o seu nome, o seu telefone e vai ter um valor lá de uma taxa X. Só que quando você compra a casa, aí é que eles vão fazer uma análise no seu perfil. Então quer dizer que se tiver alguma coisa que não esteja de acordo com o que você disse na aplicação, né, de pre-qualification, a sua mortgage não será aprovada. No meu caso aqui, eu faço toda essa avaliação
antes de você colocar a oferta na casa. Por quê? Porque eu sou cuidadosa com isso. A gente tem que ter certeza de que o cliente vai ser aprovado. O cliente só não é aprovado aqui no meu escritório só se ele perder o emprego durante o processo de financiamento ou só se ele tiver algum problema com relação à renda que não foi dito antes na pré-aprovação, mas normalmente meus clientes são todos aprovados. Um outro ponto também que eu não gosto, eu sou aquela pessoa que eu recebo a sua aplicação, eu observo, eu e minha equipe, nós analisamos toda a sua documentação e a gente só vai te entregar o Pre-Approval Letter quando a gente estiver com tudo isso, tudo organizado e alinhado. Quando você vai fazer a sua oferta, nós temos 5 dias úteis para que você tenha o seu financiamento da primeira parte aprovada. E depois, com 15 dias mais ou menos, 15 dias úteis, a gente já finalizou todas as 23 etapas que precisam ser finalizadas antes de você pegar a sua chave. Então assim, o financiamento ele é um processo burocrático. Por isso que eu te falo que não é a respeito da taxa. Tem todo ainda um processo para ser finalizado. Então muito cuidado com essas aplicações online que você vai lá e coloca só informações básicas e você só tem um pré-qualification, um hold rate, que não é a sua aprovação final. Muita gente pega esse tipo de pré-qualificação online, depois faz a compra da casa e a mortgage não dá certo. Então assim, tenha certeza de que você vai ter um pre-approval letter e que todos os documentos vão ser avaliados de fato pelo seu mortgage broker ou pelo seu banco, tá bom? E conta comigo sempre para comprar sua casa própria que eu vou estar aqui para te ajudar. Inclusive eu tenho um aplicativo que você pode verificar o seu número em apenas 60 segundos sem afetar o seu credit score. Só para você ter ideias, eu também vou deixar meu aplicativo aqui. E se você conhece alguém que está nesse processo, alguém que quer comprar o seu imóvel no Canadá, não sabe por onde começar, eu vou te ajudar. Já compartilha aqui o meu canal do YouTube. Já me segue lá no Instagram, que lá todos os dias eu trago muitos casos de sucesso dos meus clientes que a gente tem. Eu já estou trabalhando com mortgage há 18 anos, tem muita gente que já comprou o seu primeiro imóvel, já se tornou investidor imobiliário, já trocou de casa aqui com a minha ajuda. Então se você quer de fato comprar o seu imóvel com segurança, já entre em contato que a gente vai te ajudar. Eu vou deixar todos os meus links aqui embaixo, vai ser um grande prazer te ajudar. Obrigado.